Meses de silêncio. Meses de trabalho metódico, longe dos holofotes, longe das câmeras, longe de qualquer vazamento. E agora, o silêncio acabou. A Polícia Federal concluiu. E o que ela encontrou é exatamente o que os bastidores de Brasília sussurravam há meses. Fontes com acesso direto às investigações federais confirmaram ao Brasil Sem Filtro que a Polícia Federal encerrou uma fase decisiva de apuração que consolida um conjunto de evidências, apontando diretamente para Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O material produzido por essa investigação é descrito pelas mesmas fontes como sólido, abrangente, cobrindo um período considerável e conectando diferentes episódios que até agora eram tratados de forma isolada pelas apurações. Não é rumor, não é especulação política. É o resultado de uma investigação que avançou durante meses e chegou a um ponto que não tem como ser ignorado. A gente vai te contar tudo. O que a Polícia Federal encontrou? O que os bastidores de Brasília já sabiam e quando começaram a saber. Porque esse momento é diferente de tudo que veio antes. E o que muda a partir dessa confirmação para o STF, para o Congresso e para o Brasil. Antes de seguir, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. O que a gente traz aqui não aparece nos portais que dependem de publicidade governamental. Esse vídeo é importante, se você concorda aqui, aperta o like antes de continuar. E nos comentários me diz, você já desconfiava que esse dia ia chegar ou a confirmação da PF te surpreendeu? Comenta aqui embaixo. Vamos ao que realmente importa. Para entender o peso do que está sendo revelado agora, é preciso recuperar o fio que chegou até aqui. Há meses, sinais discretos começaram a aparecer em diferentes fontes ligadas ao poder em Brasília. Movimentações atípicas na agenda de determinados procuradores. Reuniões fora dos horários habituais. Solicitações de documentos que indicavam um mapeamento sistemático de decisões e comunicações ao longo de um período específico. Quem estava atento a esses sinais já sabia que algo estava sendo construído. O que não estava claro era quando e de que forma esse processo chegaria a um ponto de confirmação. Esse ponto chegou. Ao longo desse período, o nome de Alexandre de Moraes apareceu de formas diferentes em diferentes frentes de apuração. Questionamentos sobre decisões tomadas em processos sensíveis. Dúvidas sobre comunicações que teriam ocorrido fora dos canais institucionais adequados. Perguntas sobre a relação entre determinadas posições adotadas pelo ministro e interesses que não deveriam ter espaço dentro do judiciário. Cada um desses elementos, isoladamente, poderia ser explicado de formas diversas. Reunidos num único conjunto de evidências pela Polícia Federal, eles ganham um peso completamente diferente. O que torna esse momento específico diferente de tudo que veio antes é exatamente a natureza da fonte. Não estamos falando de denúncias políticas. Não estamos falando de declarações de adversários ou especulações jornalísticas. Estamos falando de uma apuração conduzida pela Polícia Federal, o principal órgão investigativo do Estado brasileiro. Quando a PF consolida um conjunto de evidências contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, o peso institucional disso é de uma natureza completamente diferente de qualquer outra pressão que Moraes já enfrentou até hoje. Alexandre de Moraes não se pronunciou publicamente sobre as informações que circulam nos bastidores até o momento desta gravação. Sua assessoria também não emitiu nota. E esse silêncio, para quem conhece a dinâmica de Brasília, já comunica algo por si mesmo. Mas espera, tem mais. Alexandre de Moraes é um dos ministros com maior poder operacional dentro do STF. Ao longo dos últimos anos, acumulou funções e atribuições que lhe deram uma influência considerável sobre investigações que afetam diretamente o cenário político nacional. Essa concentração de poder em torno de uma única figura sempre foi vista por diferentes setores como algo que precisaria ser verificado com muito rigor. O que a Polícia Federal estaria fazendo agora é exatamente esse trabalho de verificação. E os resultados, segundo fontes próximas ao processo, não favorecem o ministro. Conduzir uma investigação que aponta para um ministro do Supremo não é uma decisão tomada de forma leviana. Há resistências institucionais enormes. Há pressões de diferentes direções. O fato de que a apuração chegou ao ponto em que está indica que as evidências encontradas ao longo do processo foram consideradas suficientemente sólidas para justificar a continuidade mesmo diante dessas pressões. E isso por si só já diz muito sobre o que foi encontrado. O material produzido pela investigação, segundo o que circula nos bastidores entre pessoas próximas ao processo, é descrito como abrangente, com registros que cobrem um período considerável e que conectam episódios que até então eram tratados de forma isolada. Não é um detalhe marginal. É um conjunto de elementos que, reunidos, formam um quadro que aponta para condutas incompatíveis com o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A fase que foi concluída representa, na avaliação de quem acompanha o processo de perto, um marco dentro da investigação. Um ponto a partir do qual o caminho de volta ficou muito mais estreito para o ministro. Se o que você está acompanhando aqui tem valor para você, o Super Thanks aqui embaixo é o jeito mais direto de apoiar essa cobertura independente. Esse canal não tem pauta comprada nem assessoria por trás. Qualquer valor faz diferença real. Agora vamos ao que essa confirmação significa dentro do quadro político mais amplo do Brasil. O primeiro elemento que precisa ser destacado é o momento em que essa confirmação emerge. O Brasil vive um período de pressão institucional acumulada sobre o Supremo Tribunal Federal sem precedente nas últimas décadas. O Congresso debate mudanças nas regras que regulam a Corte. A opinião pública demonstra um nível de desconfiança em relação ao STF, que os institutos de pesquisa têm documentado de forma consistente. A Operação Limpa Brasil, coordenada com Washington, introduziu um vetor de pressão internacional que nenhum mecanismo interno de proteção consegue bloquear.
E é nesse ambiente que a Polícia Federal entrega um conjunto de evidências que aponta para o ministro mais exposto politicamente da corte. O segundo elemento é a natureza cumulativa do que está acontecendo. A confirmação da PF não é um evento isolado. Ela se soma à delação de Vorcaro, às movimentações no Congresso, ao relatório da CPMI do INSS, com mais de 4.300 páginas, ao contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório da esposa de Moraes, e ao detalhe do celular do ministro aparecendo nas mensagens do principal investigado de um esquema bilionário. Cada novo elemento que se adiciona a esse quadro reduz o espaço de manobra disponível para o ministro e para quem eventualmente queira protegê-lo. O terceiro elemento é o impacto sobre o equilíbrio de poder dentro da própria corte. O STF não é uma instituição monolítica. Há ministros com visões diferentes, com posições diferentes e com avaliações diferentes sobre o que está acontecendo. André Mendonça, relator tanto do inquérito do INSS quanto do caso Master, já demonstrou que não tem medo de agir com base nas evidências disponíveis. Luiz Fux votou publicamente ao lado de Mendonça no julgamento mais polêmico dos últimos meses. A confirmação da PF cria uma situação em que a postura de cada um dos outros ministros em relação a Moraes passa a ter um peso político que vai muito além da dinâmica interna da corte. As reações ao que está circulando nos bastidores já se manifestam em diferentes frentes. No Congresso Nacional, fontes ligadas a diferentes bancadas indicam que há parlamentares que estavam aguardando exatamente esse tipo de confirmação investigativa para acionar os mecanismos institucionais disponíveis. O que antes era tratado como pressão política agora ganha a possibilidade de se transformar em processo formal com base em evidências produzidas pelo próprio Estado. Na imprensa, o movimento também já é perceptível nos bastidores. Veículos que até agora tratavam o caso com cautela começam a mobilizar suas equipes de apuração em direção às mesmas fontes. A questão não é mais se essa informação vai ganhar espaço na mídia convencional, mas quando e em que formato ela vai chegar ao grande público. No cenário mais provável, segundo as fontes, as próximas etapas envolvem a formalização dos resultados da apuração nas instâncias competentes e o início de um processo que pode assumir diferentes formas dependendo das decisões de quem tem poder para tomá-las. No cenário alternativo, há quem tentará questionar a metodologia da investigação ou desviar a atenção pública. Mas essa estratégia ficou muito mais difícil de executar agora que a Polícia Federal colocou seu nome institucional por trás das evidências encontradas. Essa cobertura existe porque você a sustenta. Se o Brasil Sem Filtro tem feito diferença para você, considere apertar o Super Thanks aqui embaixo. Cada contribuição mantém essa cobertura independente de pé todos os dias. Quando o ministro do Supremo é investigado pela Polícia Federal por condutas incompatíveis com o cargo, o impacto não fica dentro do prédio da corte em Brasília. Ele afeta a confiança dos investidores no ambiente institucional do país. Afeta o custo do dinheiro, os juros, o câmbio. Afeta a percepção de risco que determina quantos empregos serão criados ou destruídos nos próximos meses. Afeta a segurança jurídica de qualquer empresário, trabalhador ou cidadão que depende de decisões justas e previsíveis do sistema de justiça. E afeta algo que vai além do econômico. Quando as instituições funcionam dentro dos limites que a Constituição estabelece, o cidadão comum tem uma proteção que muitas vezes não percebe que existe. É a proteção de saber que, independentemente de quem esteja no poder, as regras valem para todo mundo. Quando essa proteção é comprometida, quem perde primeiro e mais é sempre quem não tem poder para se proteger por outros meios. Meses de trabalho silencioso, meses de evidências sendo construídas peça por peça. E agora a Polícia Federal colocou seu nome institucional por trás do que os bastidores de Brasília já sabiam há tempos. Moraes não está mais apenas sob pressão política, está sob apuração formal de quem tem o poder e a responsabilidade de investigar. O caminho de volta ficou muito mais estreito. Se inscreve no canal e ativa as notificações porque cada desdobramento dessa investigação vai estar aqui antes de qualquer outro lugar. Bate o like antes de sair. Nos comentários me diz, você acredita que a confirmação da PF vai ter consequências reais para Moraes desta vez? Ou o sistema vai encontrar uma forma de protegê-lo mais uma vez? Comenta aqui embaixo, quero ler cada análise. E se o Brasil Sem Filtro tem feito diferença para você, considere virar membro do canal. Análises exclusivas antes de todo mundo, botão de associar aqui do lado. Super Thanks aqui embaixo é para quem quer apoiar diretamente essa cobertura independente. Nos vemos no próximo vídeo.